Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos e todas que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, vamos falar aqui sobre meio ambiente. Depois de liberar assentamento no Pará para o garimpo, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, órgão ligado ao Ministério da Agricultura, terá participação no lucro com extração de ouro. A gente vai falar sobre esse assunto com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN. Olá, Bocuí, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Bocuí, vamos lá. O INCRA decidiu reduzir a área aí de um assentamento agrário aí na região de Volta Grande, do Xingu, lá no Pará. Deverá ter a participação nos lucros com a exploração de ouro, que será feita, inclusive, pela empresa Belo San, do Canadá. Você vê irregularidades nesse tipo de negociação, Bocuí? Olha, em primeiro lugar, o INCRA não tem por objetivo prioritário a lucratividade, não é? Ele não deve participar do garimpo, essa não é sua função. O INCRA, ele tem uma profunda perspectiva social de resolução de problemas crônicos do Brasil, que é a questão de assentamentos, né? E aí tem que haver uma sensibilidade muito grande com relação a essa perspectiva social de assentar populações, até mesmo para a sua sobrevivência. De modo que quando o INCRA se propõe a lucratividade numa participação com uma empresa chinesa, numa área que é prevista para a colonização agrária, para assentamento agrário, nós vemos isso como um profundo conflito de interesses com relação à função primordial do INCRA, não é? E é claro, isso vai ser questionado na Justiça, como já foi sinalizado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, né? Isso demonstra essa insensibilidade de organismos do governo, um governo que tem demonstrado ao longo dos anos uma continuidade de uma visão tacanha, que era a visão dos anos 70, 80 do século passado, quando o Exército Nacional pretendia colonizar a Amazônia, degradando a Amazônia, né? O Brasil ficou conhecido internacionalmente por isso naquela época. E o Brasil só saiu daquela situação porque promulgou a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981. E o Brasil passou, então, a ter um novo perfil e se livrou daquela pecha da degradação ambiental. Mas, infelizmente, o governo atual, ele reedita esse Brasil atrasado, né, da metade final do século passado, e o que é mais incompreensível, do meu ponto de vista, é a simpatia que setores do governo têm pela criminalidade, né? Você veja a questão da extração de madeira, da mineração ilegal, da pecuária, né, ilegal na Amazônia. Então, o governo, ao longo do tempo, tem demonstrado uma certa tutela, né, uma certa preocupação em proteger esses setores, o que significa o seguinte: a base política do governo está minada por esses setores que são setores de degradação ambiental, o que é lastimável, porque assim o Brasil não avança do ponto de vista institucional da proteção ambiental por um interesse político ocasional, protagonizado pelo governo, por esses parceiros que o governo tem arrumado, né? Exato, Bocuí, como você falou, né, o INCRA deveria estar exatamente preocupado em assentar, né, as famílias que necessitam aí de terra, enfim, para sobreviver, e ela acabou concordando em reduzir uma área de 2.428 hectares ali dessa região, né, cortando aí o território do assentamento Ressaca e da Gleba Ituna, onde vivem cerca de 600 famílias, em troca aí desse favorecimento, né? Como é que você vê também essa questão das famílias? Como é que vão ficar essas famílias que serão prejudicadas? Então, esse é o problema. O INCRA, ele tem uma função social referente a uma preocupação com a função social daquela área territorial onde ele deve promover o assentamento de populações. Essa é a missão do INCRA, não é? Quando o INCRA ele toma uma decisão que não é adequada à sua missão institucional, isso recebe um nome do ponto de vista administrativo, é um desvio, não é? Esse desvio também deve ser apurado, não é? Então, fica patente nesse episódio uma
uma grande falta de percepção social, de preocupação social e um desvio de finalidade em função daquilo que o INCRA tem como missão institucional, não é? E, por conta disso, você lança famílias que estavam ali esperando o assentamento numa situação de espera muito complicada, principalmente nos dias de hoje, onde você tem uma dificuldade de sobrevivência em função dos motivos que todos conhecemos, da inflação, né, do preço, principalmente de elementos essenciais, que é a alimentação, né? Então, é um período realmente difícil, não dá para ficar esperando que primeiro uma empresa que explora o garimpo gere lucro para depois assentar, né? A ordem de prioridade não é essa, é realmente atender de forma prioritária a população. Exato, você já citou também que a Defensoria Pública também já entrou em ação, e também a Polícia Federal. É importante que a Polícia Federal também investigue essas transações, né, Bocuí? Sem dúvida, porque se você olhar do aspecto, do ponto de vista do desvio dentro de uma instituição, não é? Você tem uma atitude tomada por uma instituição de Estado que ela não tem uma justificativa de motivação, né? Ela se dissocia até da própria função da instituição. Então, isso demonstra claramente que a probidade está em jogo, né? Deve-se investigar quais as motivações que levaram a esse ato, não é? Exato. Agora vamos falar também sobre um outro assunto, né, que está ganhando corpo aí, que a Câmara Federal aprovou o projeto que permite desmatar margens de rios nas cidades e consolidar ocupações irregulares antigas e novos desmatamentos e ocupações nas áreas de preservação permanente, as APPs, as margens de rios em cidades, a critério do Poder Legislativo Municipal. Esse é mais um retrocesso, Bocuí, que deve ter aí impacto negativo no meio ambiente? É assim, antes, Maralu, se você me permitir, eu gostaria de voltar um pouquinho na questão de, recentemente, o Ministério, o Departamento de Direitos Humanos do Governo Federal tentou incluir os garimpeiros como minorias, não é? E é essa mesma linha que a gente percebe de facilitação para o setor de garimpo no âmbito do governo federal, né? Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto que está diretamente associado a essa tutela, né, do setor de garimpo profissional, sendo colocado como uma necessidade social. Não é, é uma distorção, né? Bom, e o que você coloca aí da questão das APPs urbanas, isso diz respeito diretamente ao legislativo, a má qualidade do legislativo brasileiro nessa época de mudanças climáticas, quando você retira a proteção das áreas de preservação permanente, você permite uma maior ocupação das margens de rios, né? Então, qualquer justificativa que diga, não, não vamos promover isso em áreas de risco, de inundações. Quais são as áreas que não estão sujeitas a inundações diante das mudanças climáticas, não é? Não há mais previsibilidade na climatologia para episódios onde você tem o extrapolamento do leito do rio, porque a pluviometria mudou, ninguém consegue prever exatamente qual será o tamanho de uma tempestade que ela possa tomar aí as margens dos rios, né? Então, essa justificativa não funciona. Outra é a proteção da água. Quando você tem matas no entorno de rios e represas, isso é chamado de mata ciliar, que tem uma função assemelhada aos nossos cílios, que é a proteção da água para não permitir o assoreamento, que é o carreamento de areia, de terra, para dentro da represa, que prejudica não só a capacidade de reservação, quer dizer, o tamanho da caixa d'água que esse reservatório representa, mas também protegendo da poluição, né? Então, quando você permite um abrandamento das áreas urbanas, das APPs, você leva um prejuízo imediato para os corpos d'água, né? E leva um prejuízo também, aliás, promove uma lucratividade para o setor imobiliário. Então, não tenho dúvida
o que está na raiz desse processo é a pressão imobiliária de uso, de venda dessas áreas que antes eram áreas protegidas, vitais para a proteção das cidades, né? Exato, e portanto vai ser um prejuízo enorme, né? E hoje em dia, né, Bucuí, como você falou, temos aí enfim, as mudanças climáticas, e a gente está vivenciando no Brasil, pelo menos aqui no sul da Bahia e também no norte de Minas Gerais, aí inundações, 20 mil pessoas desabrigadas na Bahia. Realmente é um tema que nos é muito caro e é importante fazer esse alerta, né, Bocu? Eu queria que você fizesse essa relação também com o que está acontecendo aí no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais. Então, Marilu, o que é importante compreender é que mudanças climáticas significa uma alteração na natureza, do ciclo climático, não é? Que pode ser tanto de secura extrema, você pode ter secas, não chove, e quando chove, chove de forma muito intensa e concentrada. Essa é a tendência que se apresenta nesse cenário de mudanças climáticas. O que significa que as áreas que não eram áreas de risco, que não eram áreas onde as populações estavam vulneráveis, essas áreas passaram a ser áreas de perigo, de risco, porque você tem uma mudança no ciclo hidrológico e precipitações intensas. O que aconteceu na Bahia agora foi isso, né? Essa intempestividade do clima que promove chuvas excessivas concentradas em pouco período de tempo. Então, as áreas próximas dos rios, as margens dos rios, daquela região da Bahia, elas foram todas inundadas. Então, as casas que ali estavam, houve em muitos locais perda total, né, de bens daquela população, além do risco que a população corre quando elas têm esse episódio de inundação, né? Então, hoje, a lógica do uso e da ocupação do solo, principalmente em áreas urbanas, seria o de uma maior restrição na proximidade de corpos d'água. Essa é a tendência global, não adianta fugir daquilo que a ciência diz, não é? E, infelizmente, o nosso setor legislativo federal, acabou adotando uma postura completamente dissociada daquilo que a ciência diz. Então, aí também vem aquela questão do assentamento, né? Você tem toda uma perspectiva de motivação, de aspectos científicos, de aspectos sociais, que apontam para a resolução adequada dos nossos problemas. Mas nem o governo agiu bem naquele caso, né? Aliás, ele converteu o processo, dando para a iniciativa privada a exploração, e nem o legislativo agiu corretamente agora, porque ele dá também para a especulação imobiliária essas áreas que eram áreas de respaldo para a cidade, né? Que são áreas que você tem um afastamento por necessidade de segurança. Então, nós estamos assistindo um Brasil hoje, infelizmente, na contramão do desenvolvimento, né? Porque desenvolvimento não é crescimento, é uma forma de você levar ao crescimento da sociedade com sustentabilidade. E nós estamos passando por essa perda. Agora, o que ocorre quando você adota uma norma inadequada de uso e ocupação do solo em área urbana é que essas regiões vão ser rapidamente comercializadas e ocupadas. E aí, para reverter esse processo, tem um custo para o poder público altíssimo do ponto de risco de defesa civil, não é? Então, eu queria chamar atenção para isso. Na verdade, nós estamos cavando um buraco, não é? Onde, no futuro, o poder público vai ter que agir muito mais para salvaguardar essa população, ou seja, vai haver um gasto muito maior de dinheiro público para reparar um erro que é cometido pelo Legislativo Federal. Exato. Agora, no Congresso, a gente vê também o embate, né? A maioria aí que apoia ruralista, enfim, a bancada BBB, que a gente já conhece, né, Bocuí? E temos aí os nossos parlamentares progressistas batalhando, mas realmente são vozes vencidas. Na sociedade, estamos aí, você e as entidades ambientais, os ativistas lutando. É muito importante essa resistência por um outro lado, né, Bocuí?
É importante porque a gente tem que estar do lado do conhecimento, do lado da ciência, do lado da gestão adequada, porque senão nós vamos acumulando erros que depois levam a uma insolvência. Primeiro, porque você pode ceifar vidas. As pessoas perdem a vida nessas armadilhas que são criadas pela má normatização. Quando você sinaliza para a sociedade que pode ocupar uma área de APP, em área urbana, a 5 metros do rio, por exemplo, você está dizendo que isso é seguro, né? Quando existe uma norma, ela sinaliza para a sociedade que não tem problema ocupar, né? Agora, nós sabemos que tem. Você está sujeito aí a esses casos de inundação, como vimos na Bahia. Então, eu chamaria atenção, Marilu, para esse fato, que você cria uma falsa sensação de segurança quando você concede uma ocupação de solo que, na verdade, do ponto de vista técnico-científico, é nefasta. E outra coisa, você outorgar ao município a capacidade de dizer o que é ambientalmente adequado é uma temeridade, porque a grande proteção brasileira, em termos de recursos hídricos, ela ainda se reflete na área nacional, onde você tem que ter normas federais claras, né, para impedir que municípios tenham a capacidade de se tornar mais competitivos. Então, por exemplo, você pode ter um município que começa a abrandar todo o sistema de regramento no entorno de rios e represas, e outros municípios atendendo os princípios científicos. Então, o que acaba acontecendo? Existe uma guerra para o setor imobiliário, fica facilitado na região, mais em uma do que em outra, né? Essa desregulamentação, ela acaba gerando o que eu chamaria de uma guerra fiscal, né? Porque as pessoas têm maior facilidade para empreender em determinados locais. Então, uma regra nacional ambiental, ela é muito oportuna porque ela coloca um critério para todos. E isso é muito importante em área de preservação permanente. Exato, e cada vez mais desfigurando aí o Código Florestal brasileiro, né? Então, a gente tem que perceber que o Código Florestal brasileiro, ele é um avanço extraordinário na medida em que ele mantinha um regramento para a proteção de uma riqueza que o Brasil tem. O Brasil é um país tropical, rico em florestas, rico em biodiversidade. Então, o Brasil construiu uma norma própria, eficiente, não é? Que protegia topo de morro, área de preservação permanente, área de entorno de rio, áreas de declividade, ou seja, as áreas de preservação permanente em acordo com a grande biodiversidade brasileira e a grande riqueza tropical equatorial que o Brasil tem. A partir do momento em que esse setor, essas áreas, elas passaram a ser maior objeto da especulação, não só imobiliária, mas para uso de criação de gado, né, de pastagens, de plantio em topo de morro, houve um avanço dos interesses econômicos sobre essas áreas de proteção, não é? Então, o Código Florestal ele acabou sendo dilacerado, né, por interesses econômicos, exatamente por esses interesses que você encontra no Congresso Nacional em grande maioria, não é? Então, o que me preocupa muito é que esses efeitos, eles demonstram o mal maior, eles demonstram um Congresso Nacional que faz a defesa do interesse privado e não do interesse público, né? Então, essa qualidade do nosso legislativo demonstra que você tem instalado no setor legislativo brasileiro, federal, um grande conflito de interesses entre o que é público e o que é privado, né? E nós precisamos melhorar essa relação. Hoje, essa relação é mais ou menos de 3-1. Você tem, em 4 votos, você tem 3 votos anti-sustentabilidade e 1 voto pró-sustentabilidade dentro do Congresso Nacional. Ou seja, nas próximas eleições, nós vamos ter que tomar muito cuidado com o pedigree ambiental dos nossos deputados e senadores, elegendo pessoas que vão estar lá realmente para defender a coisa pública, não é? E não defender os interesses, muitas vezes, da sua própria gênese, né? Pessoas que são oriundas do agronegócio e estão lá para defender os negócios pessoais. É lamentável que o Brasil ainda tenha um parlamento nessas condições, né? Um país tão rico como o Brasil, né?
Sem dúvida. Tá certo, Bocuí. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um forte abraço para você e até uma próxima. Eu que agradeço, Marilu. Um abraço. Até mais. Até mais. Falamos aqui com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.